a vida de Francisco da clínica. Francisco foi privilegiado. Entrou no último dia. Francisco começou mais eu e vai terminar 22 mais eu. Viva! O meu filho entrou. O meu filho do coração entrou. Ele é meu filho do coração. Agora escute o que é que Jesus vai falar através dele. Tem 23 pessoas. Se eu fosse você, ia correndo, compartilhando, para mais gente vir escutar a última palavra de 2022. Vai chamando teu companheiro, tua companheira. Chama, que Jesus tem uma palavra nesta manhã para o meu coração, para o coração de Francisco e para o teu coração. No último dia 31, eu pensei que não ia entrar ninguém, mas Jesus sabia que Francisco estava disponível para entrar. Estou por aqui. Agora fica à vontade, Francisco. Glória. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor, a todos que estão aí na live. Esse mês de dezembro, para mim, foi muito corrido, porque eu trabalho em comércio, é um posto de combustível, é onde se aumenta o movimento no mês de dezembro, e às vezes a gente trabalha dobrado. E teve dias que eu trabalhei no dia da minha folga, e agora eu só trabalho para o ano. Só trabalho para o ano. Que é amanhã. Graças a Deus eu comprei uma estantezinha para botar meus livros aqui. Ó. Eita, que agora ficou chique! O escritório de Francisco entrou um ano bonito. Isso é Jesus. Comprei uma mesinha pequenininha dessas de plástico para poder só para ler a Bíblia. Oh, glória! Peguei o dinheiro do 10º e fiz isso aí. Aleluia! O céu tem mais para você, Francisco. O céu tem mais. Jesus é tão bom. Jesus é bom. Jesus é bom e maravilhoso. Um dia desse eu postei uma foto com uma estante velha que eu tinha aqui. Não tem uma estantezinha pequenininha assim? Já estava até cedendo uma parte da tábua. Ela está registrada numa clínica aqui que você mostrou. E ontem Jaqueline estava dizendo, Francisco tem muita Bíblia. Hoje eu vou mostrar a ela que você tem muita Bíblia e mudou de estante. Aqui tem 55. 55 Bíblias. Aí eu postei no Face um tempo atrás, aquela foto daquela estantezinha que é pequena e já estava se acabando já. Deu um rachão na tábua, já estava cedendo. Aí um irmão lá de Brasília mandou uma mensagem para mim e disse, olha, eu vou lhe mandar R$200 para lhe ajudar você a comprar uma estante para você. Mande o número do Pix. Louvado seja Deus. Aí ele mandou, eu inteirei com uma parte do dinheiro do meu 10º e comprei 2 pequenininhas, feitas de madeira de pinos. Aí está mais organizado aqui, graças a Deus. Jesus é bom e ele conhece as nossas necessidades, né? Viliane está dizendo que está nos assistindo de Natal. Seja bem-vinda, linda. Paz do Senhor, irmã de Natal. Estamos no último dia do ano. A senhora falou aí das preocupações, né? Muita gente preocupada com o ano que vem. O que vai ser, como será o novo governo, o que será do Brasil, o que será de nós, o que será da nação. Mas eu confesso também que muitas das vezes eu também já pensei nisso. Mas a gente não tem que perder o foco. Não temos que perder o foco, que é a nossa fé em Deus. A gente temos que ter consciência de que Deus, ele é o Senhor de toda a terra.
Deus é quem manda na terra. Os homens, por mais poderosos que eles se achem, por mais fortes, por mais poderosos, né, que eles se sintam ser, eles não passam de pó, não passam de pó diante de Deus. Eles acham que tem o poder na mão, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Mas a Bíblia diz que Deus sonda a mente e sonda os corações. Até o diabo, ele só vai até onde Deus permite, quanto mais o homem. Né? Então, quando Deus... Tem várias histórias bíblicas aí que mostram a soberania de Deus. A soberania de Deus e a interferência de Deus nas nações, nos povos, nos reis. Né? Deus castigava o povo usando outra nação para castigar aquela nação que era o próprio povo dele. Então Deus é quem comanda tudo. Claro que o homem tem a colheita, o homem tem a colheita daquilo que ele planta. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Mas se Deus tiver de castigar a nação, se Deus tiver de castigar um povo, e você que é justo, que é fiel, que é honesto, que obedece a Deus, que tem comunhão e intimidade com Deus, não se preocupe, porque a tua vida está na mão de Deus. Ainda que todos ao teu derredor sofram alguma consequência, Deus está cuidando de você. Lá no Salmo 91 diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E muitas das vezes a gente lê esse versículo e interpreta ele errado, porque eu já vi muita gente dizer: vai ser 10.000 demônios que vai cair de um lado, 1.000 demônios do outro. Não tem nada a ver com demônio. Aquele versículo do Salmo 91, que diz que 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, significa que se você for para uma guerra, e 1000 cair ferido do teu lado, 10.000 forem mortos e caírem feridos à tua direita, está falando ali de pessoas, né? Se todos ainda viessem a ser atingidos, mas você não será atingido. Deus garante, você não será atingido. Então, vemos aí na história da humanidade, na história da igreja, e a igreja do Senhor Jesus já passou por vários reis, vários imperadores que eram contra Deus, que eram contra a Bíblia, que perseguiam a igreja, mas a igreja manteve-se de pé. A igreja continuou firme. A igreja continuou a sua marcha. Então, venha o que vier, haja o que houver, aconteça o que acontecer, não vamos perder a nossa fé em Deus. Não vamos perder o rumo. Eu tenho uma consciência comigo, eu tenho um pensamento comigo, que Deus está permitindo acontecer certas coisas no Brasil que não acontecia antes, e vai acontecer coisas piores. Tem gente que está esperando coisa boa, né, para 2023. É claro que, por uma questão de ética, né, a gente diz, não, que tenhamos um ano abençoado, bem-sucedido e tal. Mas, à luz da Bíblia, não esperamos coisa boa. Não esperamos coisa boa. O que a gente vai esperar, o que estamos já esperando, é a volta de Jesus. É o arrebatamento da igreja. Não espere que as coisas vão melhorar financeiramente. Estou falando no sentido nacional, para a nação, né? Pode melhorar até para você em particular, porque no meio do caos, Deus cuida do seu povo. Mas eu estou falando para a nação. Não pense que a nação vai melhorar, que as coisas vão progredir. Não vai. As coisas tendem a piorar. É um cumprimento da Bíblia, é um cumprimento da palavra.
não estou aqui para condenar ninguém, quem votou no partido A, B ou C, né? Mas existem governos que falam no nome de Deus, respeita a Deus, respeita a Bíblia, respeita os crentes, ainda que ele, em particular, não seja um fiel servo de Deus, mas respeita quem serve. Né? E existem outros governos que não respeitam, né? Não têm consideração pelo povo de Deus. E haja o que houver, venha o que vier, estamos na mão de Deus. Né? Mas eu quero deixar aqui um versículo bíblico, um texto bíblico, da palavra de Deus, e eu estava dizendo o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar. Me acordei agora há pouco, aí estou um pouco ainda estou me acordando ainda, porque eu não tomei o café. O dia começa quando a gente toma uma xícara de café. Né? E não tomei ainda a xícara de café, ainda estou dormindo. Estou dormindo em pé, estou dormindo sentado aqui. Estou me acordando aos poucos. Mas eu vou ler aqui no Salmo 12. Talvez não seja uma palavra para final de ano, né? É tão bom aquela palavra, né? A palavra de final de ano é aquela palavra de muita bênção e vitória para o ano que vem e tal. E eu creio que Deus vai falar com você para o ano que vem. Né? Mas a palavra que eu vou ler é aqui no Salmo 12. Se você quiser receber, os irmãos que estão ouvindo, recebam, né? Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Versículo 5. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificadas 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Forte! Versículo 12. Forte, forte, forte. Salmo 12. Eu gosto de pregar conversando. Eu não sou aquela metralhadora giratória que... Eu acho bonito. Aqueles irmãos que pregam... Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, está escrito aqui no Salmo 12, no versículo... Eu não consigo e nem sei. Eu não consigo e nem tenho fôlego para fazer isso. Não sei se é técnica, não sei. Cada um Deus usa do jeito que Deus achar melhor. Né? Salmo 12. Estou com... está falando para nós um retrato. E olha que isso aqui foi escrito há muitos anos atrás, mas é um retrato do que estamos vivendo hoje. Né? Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Faltam
homens bons. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. É uma verdade ou não é? Se naquele tempo o salmista aqui já estava com a sensação de que falta poucos fiéis, que tinha poucos fiéis, e ele estava com a sensação que tinha poucos homens bons, se naquele tempo ele já sentia isso, imagine hoje, onde já se cumpriu e está se cumprindo aquele versículo que Jesus disse, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, estamos vivendo essa época onde as pessoas não têm amor. Não estou generalizando, não. Sempre vai existir os que fazem a diferença. Aonde os homens não têm respeito, aonde os homens não respeitam a Deus, aonde os homens não respeitam a Bíblia. Estamos nessa época onde as pessoas fazem questão de serem infiéis e desonestas. Hoje em dia é um espanto alguém ser honesto, alguém ser fiel nos seus contratos, no seu casamento, nos seus compromissos. Causa espanto alguém viver uma vida correta, porque a maioria segue a maioria. Geralmente as pessoas justificam seus erros usando a seguinte frase: ah, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Fulano faz, Beltrano faz, fulano que tem cargo na igreja faz, o pastor faz, a mulher do pastor faz, o evangelista faz, o diácono faz, o presbítero faz. As pessoas, para justificar seus defeitos, seus erros, eles apontam o outro errado. Ninguém quer tomar, ou a maioria não quer tomar como exemplo de vida as pessoas que andam certo. Sempre vai procurar o errado para se espelhar no errado, para fazer o errado, para quando alguém vier o corrigir, ele vai dizer: não sou eu sozinho que faço isso, todo mundo faz. Mas se você que é cristão, que é filho de Deus, que é servo de Deus, embarcar nessa onda que todo mundo faz, você não sabe o risco espiritual que você está correndo. Você não sabe o risco espiritual que você está correndo. Porque quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, nem todo mundo vai. Todo mundo faz, mas quando Jesus voltar, nem todo mundo vai. É igual aquela história quando as pessoas dizem assim, né? O povo diz, né, que quando a criança vai pedir, ou o adolescente vai pedir alguma coisa para os pais, aí os pais dizem assim: você não vai, você não pode. Ah, mãe, mas todo mundo vai, todo mundo faz. Aí a mãe diz assim: mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então nós, cristãos, servos de Deus, nós não somos todo mundo. Ou você quer ser igual ao mundo, ou você quer ser julgado igual ao mundo, ou você quer ser condenado junto com o mundo. Paulo, lá na carta aos Coríntios, se referindo sobre a Santa Ceia, ele diz que Deus nos corrige, que Deus nos castiga, né? E diz também que se nós, essa é uma frase que Paulo falou, está em Coríntios 11, eu acho que é 1 Coríntios 11, onde Paulo, me lembrei desse versículo, agora eu vou ler. Os irmãos aí tenham paciência comigo. Aleluia! Glória a Deus. Capítulo 11 de 1 Coríntios e versículo 31. Claro que aqui o contexto foi sobre a Santa Ceia, mas esse versículo ele serve para todo o nosso comportamento,
diário para toda a nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Né? Então, o maior erro de qualquer pessoa que se dizem cristãs é não se julgar a si próprio. No mesmo texto bíblico aqui, da carta aos Coríntios, Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Mas nós temos a maior tendência de examinar o irmão, o próximo. Não é? Que não é pecado eu ver uma coisa errada nele, que a Bíblia também fala sobre isso. Não é pecado e nem significa julgar. A Bíblia fala, se você vê o seu irmão em alguma fraqueza, em algum delito, em algum erro, está lá em Gálatas capítulo 6, carta de Gálatas. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Não é errado. A Bíblia manda a gente repreender o próximo. Tem vários versículos que mostram isso na Bíblia. Manda repreender. Agora, para eu repreender aquele próximo, eu tenho que ter a sabedoria de Deus para fazer isso. Porque tem gente que chega em público, né? E diante de outras pessoas, para se demonstrar que é melhor ou perfeito, fala em um tom desnecessário na frente dos outros, fazendo que alguém passe uma humilhação, para humilhar o próximo. Então, mesmo aquela pessoa estando errada, mas fulano está errado. Está errado, mas a forma que você se dirigiu àquela pessoa para repreender, para orientar, não foi a maneira correta. E a Bíblia diz assim, ó, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Tu e ele só. Se ele te ouvir, tu ganhasse o teu irmão. Ou seja, não precisa mais levantar problema com ninguém. Você já resolveu com ele, particular. Agora, se ele não te ouvir, aí você vai levar o caso ao ministério, à igreja, porque ele também é crente. Se for ímpio, aí é que você tem que deixar para lá mesmo, né? Se for ímpio, é que tem que deixar para lá mesmo. Mas se for crente, vá até ele. É seu irmão. É sua irmã em Cristo. A palavra está... Eu li um versículo, mas a palavra está mudando aqui para outro rumo. Esse ano de 2022, você que deixou intrigados na trajetória desse ano, você que se envolveu em brigas, em confusões, em discussões, você que se envolveu em atrito com alguém da tua família ou com alguém da igreja, vá até essa pessoa. Hoje, no culto da virada, vá lá no culto, vá junto dessa pessoa. Mas eu não consigo engolir fulano. Aí eu pergunto a você, você quer ficar fora do céu? Preferes perder a salvação, perder a vida eterna por causa de uma mágoa, por causa de alguém que te machucou, por causa de alguém que te ofendeu, por causa de alguém que se dirigiu a você com a palavra uma palavra dura e você guardou aquilo no coração, você se magoou? Ou porque alguém praticou uma injustiça contra você, você agora descarta aquela pessoa e não quer mais falar com aquela pessoa, não dá nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma boa noite, corta caminho. Vá até essa pessoa, receba esse conselho aqui da parte de Deus. Vá até essa pessoa, comece um ano diferente. Nós queremos um 2023 diferente, mas a gente não quer ser diferente. A gente quer uma vida de prosperidade,
A gente quer uma vida de felicidade, a gente quer uma vida com mais saúde, a gente quer um ano novo com mais avivamento da parte de Deus, com uma vida de mais intimidade, de mais comunhão com Deus, mas na hora que Deus nos cobra, na hora que Deus nos confronta, a gente quer fugir da verdade. Mas não haverá um ano bem-sucedido, um novo ano bem-sucedido, se a mudança não começar dentro de você. Não adianta você esperar a mudança do seu vizinho, do seu irmão, a mudança do seu marido, a mudança da sua esposa ou a mudança dos seus filhos. Seja você a mudança que essas pessoas precisam, para que elas olhem para você e percebam que você está diferente. Não faça questão por bens materiais. Não brigue por coisas perecíveis. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Está na hora da igreja, sempre esteve na hora, né? Mas a igreja, eu falo da igreja, não estou falando de denominação A, B, C ou D. Estou falando do povo de Deus. Está na hora, sempre esteve na hora. Mas agora que estamos nos últimos dias, agora que estamos na reta final da igreja, é tempo de falarmos mais da vinda de Jesus. O que aconteceu com a gente? O que aconteceu com nós? A igreja primitiva, ela falava da volta de Jesus constantemente. A cantiga dos irmãos era Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Hoje, muitos crentes não estão nem preocupados, nem ligando para a volta de Jesus. Infelizmente, também tem muitos que estão no nosso meio, que é crente, anda com a Bíblia e não acredita mais que Jesus vai voltar. Não acredita mais no arrebatamento da igreja, que vai ser de forma repentina e iminente. Jesus não vai avisar, olha, pessoal, se prepare que no próximo domingo, de hoje a 8, eu estou voltando para arrebatar a igreja. Ele não vai avisar. Ele não vai avisar. Ele tem avisado já. Ele tem avisado para a igreja juntar os pés, para o povo se preparar, para viver uma vida de vigilância. E olhe que a misericórdia de Deus ela é grande. Só que no dia que a porta se fechar, que é no dia que aconteceu o arrebatamento da igreja, não pense você que Jesus vai quebrar o teu galho e vai te empurrar no céu com força, você vivendo uma vida errada. Porque a Bíblia, ela mostra para nós que Deus é intolerante com o pecado. Claro que Deus é misericordioso, isso aí não resta dúvida. Mas, quando a gente lemos a parábola das 10 virgens, você veja que era 5 prudentes, 5 loucas. As prudentes, elas tinham, além de ter azeite nas vasilhas, elas também tinham azeite em outra vasilha reserva. Além de ter azeite na lâmpada, para a lâmpada continuar sempre acesa, o azeite representa o Espírito Santo, elas tinham uma vasilha com reserva de azeite. Elas andavam com a reserva. Por quê? O caminho é longo. E possa ser que no caminho o azeite comece a abaixar o nível. Aí eu vou lá e completo. Não é? Essas são chamadas de prudentes. As loucas ou as nécias, elas também tinham a lâmpada acesa. Elas não estavam com a lâmpada apagada. Elas também estavam com a lâmpada acesa. Né? Mateus, parece que é o capítulo 25. Elas estavam com a lâmpada acesa. As nécias, as loucas, também estavam com a lâmpada acesa. Só que o caminho é longo. Isso representa a caminhada do crente na terra. A pessoa começa com aquele fogo, com aquele gás, com aquela correria, com aquela velocidade. A lâmpada está acesa.
Mas se você não tiver reserva, meu filho, você vai ficar na beira da estrada. Ou a lâmpada vai se apagar no decorrer desse caminho. Porque a caminhada é longa. É necessário ter reserva. Tem muita gente aí hoje que está vivendo da reserva. Mas tem reserva. Então é necessário ter reserva porque não é suficiente você viver uma vida de cristão somente porque frequenta a igreja e você é crente. Só isso que caracteriza que você é um cristão. Eu frequentar os cultos toda vez que tiver culto na minha igreja, pegar minha Bíblia, ir para o culto e voltar para casa. É isso, somente isso que é ser cristão? Será que não me falta algo mais? Será que eu não preciso mais de alguma coisa? Será que eu não preciso mais se envolver com Deus? Será que você não precisa mais buscar a Deus? Será que você não precisa mais reservar um tempo para buscar ao Senhor? A gente tem que ter muito cuidado porque neste mundo que a gente vive tem muita coisa para nos distrair. E muitas vezes o que nos distrai e o que nos afasta do Senhor não é aquele pecado grosseiro que você tem aversão, que você não gosta, que você odeia, aquele pecado como adultério, ou matou alguém. Há alguns pecados grosseiros que a gente jamais vai praticar e a gente tem essa consciência, jamais eu vou fazer isso. Mas às vezes o que nos afasta do Senhor são aquelas coisas bem pequenininhas que a gente vai dizendo, isso aqui não tem nada não, isso aqui não é pecado, isso aqui se eu fizer não vai me atrapalhar em nada, isso aqui não vai prejudicar a minha vida. Só que vai se tornando um embaraço e aquele embaraço ele vai se tornando numa frieza espiritual. E quando a frieza espiritual chega, a única vontade que você tem é de ficar só em casa, dentro da caverna. Aí depois você diz assim, irmão, mas é possível ser crente em casa. Eu também sou crente. Eu sou crente, mas eu sou crente em casa. É fácil ser crente em casa. É tão bom ser crente em casa, o pastor não cobra, não tem presbítero, não tem diácono, não tem auxiliar, não tem irmão para encher a nossa mente. Quer dizer, você está se isolando, achando que está sendo sábio, entrou nessa onda de ser crente em casa, mas não sabe que esse é o primeiro passo para o desvio espiritual, ao ponto de a pessoa se afastar de Deus, porque quando a pessoa se afasta da congregação que ele congrega, não vai demorar muito para se afastar de Deus. Porque se eu não quero ter comunhão com meus irmãos da igreja, tem alguma coisa errada comigo. A minha cegueira espiritual, estou falando aqui, mas quem quiser que receba. Estou dando um exemplo. A minha cegueira espiritual só faz me ver o defeito dos irmãos da minha igreja. Então, para mim, todos eles estão errados, ou a maioria estão errados, e só eu estou certo. Então, já que eu estou certo, eu não vou me juntar com eles e vou ficar aqui dentro da minha casa isolado. Você não sabe que isso é uma seta do diabo, é uma jogada de Satanás, é uma artimanha de Satanás para te tirar da presença de Deus. Porque brasa longe do fogo se apaga. A gente precisa estar ligado uns aos outros. O mesmo texto bíblico lá em Coríntios capítulo 12, onde Paulo fala do corpo, fala da igreja e do corpo de Cristo. O mesmo versículo que diz que nós somos membros do corpo de Cristo, que somos membros de Cristo, porque tem gente que diz, eu sou membro do corpo de Cristo, e não sabe nem o que significa isso. Eu sou membro do corpo de Cristo. Você não é membro somente da cabeça, você é membro do corpo de Cristo. O que significa isso? Você é
membro um dos outros. Paulo disse, você é membro um dos outros. Você não é membro... Eu sou igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Então você é membro ligado a mim, ligado à irmã Carminha, ligado a outros irmãos da sua igreja. Quando a Bíblia fala que somos membro do corpo, é um membro ligado no outro. Não existe membro isolado. Membro isolado, ele vai morrer e apodrecer. Se você cortar um dedo, um braço, uma perna e botar ela separada, ela não vai receber a irrigação do corpo, do sangue. Aquele membro vai apodrecer e vai ter que ser jogado fora. Né? Então, essa igreja que colocamos tanto defeito, essa igreja que colocamos tanto defeito, entre aspas, ela é responsável por nos manter de pé. Ela é responsável por nos manter firmes. Ela é responsável por nos alimentar espiritualmente. Ela é responsável para nos fortalecer na fé, para nos edificar. Não estou dizendo que você não pode fazer seu culto doméstico, você não pode cantar seu hino. Isso é bom e é essencial. Mas não despreze a comunhão com seus irmãos da fé. Na carta aos Hebreus, capítulo de número... Me lembrei desse versículo agora. O meu celular aqui está travado, não está aparecendo mais comentários e também travou na quantidade de pessoas que estão assistindo aí. Aqui está em 16 pessoas. Pronto. Deus fala para um só, quanto mais para 16. Né? Hebreus. Deixa eu ver um versículo aqui, que eu li esse versículo e... Glória a Deus. Pelo sangue, somos Espera aí, meu irmão, só um minuto. pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue. Achei. De Jesus. No Calvário. Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 12 e 13. E o 14. Hebreus, capítulo número 3, Hebreus 3, 12, 13 e 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ao fim. Veja que o escritor aos Hebreus, ele está trazendo uma advertência para os irmãos. Ele não está falando para ímpio, ele está falando para cristãos. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O escritor está dizendo, cuidado para o seu coração não se endurecer. Porque o coração endurecido, ele vai se tornar infiel. Cuidado para o seu coração não endurecer. Ele estava falando para pessoas que eram tementes a Deus, para pessoas que eram salvas, pessoas cristãs. Mas se tem o alerta, é porque existem casos. Se existe o alerta, é porque existem casos.
Então, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Porque já aconteceu com pessoas que antes tinham o coração sensível, tinha o coração quebrantado, tinha o coração voltado para as coisas de Deus, tinha o coração temente a Deus, tinha aquele coração de acordo com a vontade de Deus, que ama a Deus. E por causa do engano do pecado, por causa das coisas que a pessoa foi aderindo para a sua vida, por causa até de falsas doutrinas, aqui eu entro nessa questão também, porque tem pessoas que se afastam de Deus por causa de falsas doutrinas, dá ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está escrito aqui na Bíblia também, lá em 1 João, capítulo 4, o apóstolo advertindo para os irmãos ter cuidado para não dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, porque a doutrina de demônio vai te afastar da fé também. E tem pessoas que não têm base bíblica, não têm estrutura bíblica, aí vai dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, que são doutrinas que aparentemente parecem ser bíblicas, parecem ter fundamento de fé, mas na verdade vai contaminar a tua fé, vai te fazer perder a fé, o temor, a reverência, o respeito a Deus. Então isso também é uma das causas que faz as pessoas saírem da presença de Deus. Então o escritor dos Hebreus estava advertindo, olha, tenha cuidado para que o coração de vocês não se endureça. Quantas pessoas que eram uma tocha acesa na mão de Deus, tinha dons espirituais dentro da igreja, Deus usava poderosamente. Pessoas que tinham intimidade com Deus, comunhão com Deus, e hoje o coração está duro como uma pedra. Não tem mais a sensibilidade espiritual. Não tem mais o temor de Deus. E uma das coisas mais tristes, mais terrível, é quando a pessoa perde o temor a Deus. Porque a pessoa que não respeita a Deus, a pessoa que não teme a Deus, ele não respeita a esposa, a esposa que não teme a Deus não respeita o marido, não respeita filho, filho não respeita pai. Se não respeita a Deus, não teme a Deus, não vai respeitar ninguém. Veja José, né, lá no Egito. E José não era do Egito, ele estava no Egito. E tem gente que diz José do Egito. José do Egito não. José no Egito. Ele não era do Egito. Quando a mulher de Potifar insistiu com ele para ele se deitar com ela. Não tinha ninguém na casa, né? A mulher fez uma arapuca, fez uma armadilha, criou uma situação, um ambiente para que ele caísse fácil. Não tinha ninguém por perto. Mas ele disse o quê para ela? A resposta dele para ela. Como eu pecaria contra o meu Deus? Foi a primeira coisa. Como eu pecaria contra o Senhor? Não era uma questão somente de Potifar, eu não vou trair a confiança de Potifar, não era somente isso. Porque se for somente isso, é fácil da pessoa cair. A pessoa tem que ter o temor a Deus. Como eu vou ofender a santidade de Deus? Quando o pecado bater na nossa porta, quando o convite for para pecar, temos que ter essa consciência viva dentro de nós para dizer para alguém, para dizer para o pecado, para dizer para o diabo, nunca eu jamais atentaria contra a santidade de Deus.
Como eu vou ofender o meu Deus? Como eu vou pecar contra Deus? E é isso que a maioria das pessoas estão perdendo. Pessoas se envolvendo em tudo quanto é tipo de pecados, porque perderam o temor a Deus, porque perderam o respeito a Deus. Ah, mas é porque o pastor da igreja, não sei o que, anda errado, fulano anda errado. Esqueça a vida dos outros. Você tem que fazer a sua parte. Porque quando Jesus voltar, ele não vai levar todo mundo. Olha as virgens nécias que não tinha reserva de azeite, e quando chegou lá, na hora de entrar nas bodas, elas ficaram lá de fora. E quando ficou de fora, elas bateram na porta lá. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Né? Teve um quebra-galho, Jesus deu uma segunda chance? Não. Ficaram de fora. Não vos conheço. Não vos conheço. Agora imagine você, crente, 20, 30 anos de crente, ora, lê a Bíblia, vai para a igreja, vai para os cultos todo domingo, ou 2 vezes por semana, ou 3. Aí, de repente, acontece o arrebatamento da igreja, você fica. Imagina a chacota que você vai ouvir dos ímpios. Imagina que naquele grandioso dia, como sempre diz a irmã Carminha, Jesus disse, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Aí você vai dizer, mas Jesus, 30 anos de crente, como é que o senhor não me conhece? Sabe por quê? Porque Jesus não... Quando Jesus diz eu não vos conheço, ele está dizendo você não tem parte comigo. Você anda como crente, veste como crente, parece ser um crente. Todo mundo na tua rua te conhecia como crente, lá no trabalho te conhecia como irmão, como irmã, mas você não tem parte comigo. E ele vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque tem gente que anda como crente, veste como crente, tem roupa de crente, tem linguajar de crente, mas pratica a iniquidade. É verdade, irmã Kátia? Muitos são chamados, são poucos escolhidos. Isso é uma grande verdade. Então, o pecado está se tornando normal. É que nem aquele hino. Parece que pecar não é pecado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Então, isso aí virou rotina. Virou rotina. O povo está levando a vida na brincadeira, pensando que evangelho é um lazer. Não, meu irmão. É renúncia. É estar lutando todo dia contra o pecado. É lutando para se manter santo. É lutando para manter as vestes limpas. Certo? Pode acontecer, alguém cair, tropeçar. Mas aí a pessoa se volta para o Senhor com verdadeiro quebrantamento, com verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento faz com que a pessoa não volte mais a pecar. Mas tem gente que cai, por exemplo, cai em adultério em janeiro, aí cai em adultério em fevereiro, aí cai em adultério em março, aí cai em abril, ao ponto de viver se espojando na lama, usando o nome de crente, e não procura se aprumar. Então não foi um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento faz com que a pessoa se conserte definitivamente com Deus. O verdadeiro arrependimento. Já aconteceu, uma irmã me disse, de outra cidade aí, não vou dizer nem o lugar. Ela disse que na igreja tinha um certo rapaz que já tinha caído em adultério 3 vezes, com 3
irmãs diferentes da igreja. Eu disse à irmã, lá nessa igreja não tem pastor não, irmã? Para botar esse lobo para correr, tacar o cajado nele, porque isso é um lobo no meio da ovelha. Não é uma ovelha que quer mudança com Jesus. Uma pessoa que caiu em adultério 3 vezes com 3 irmãs diferentes na igreja, ele está ali só para sair derrubando um, derrubando o outro, derrubando um, derrubando o outro. Então eu disse, essa igreja não tem pastor não, para pegar o cajado e dizer, ó, vem cá, quero ter uma conversa séria contigo. Ou tu te conserta dessa vez, senão lavra. Claro que o pastor, irmão, o pastor não pode botar ninguém para fora não. Leia o que Paulo disse para o camarada que adulterou com a própria madrasta. Paulo disse que ele seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que a alma seja salva. E Paulo repreendeu a igreja de Corinto fortemente por tolerar o pecado. Porque tem muita igreja que está fazendo isso agora, tolerando o pecado no meio da igreja. Muitas denominações estão fazendo isso. Aí o camarada em adultério pode cantar, pode pregar, pode cantar no conjunto, pode cantar na comissão. Antigamente não era assim. Só se cantava ali na comissão se fosse casado no civil. Só cantava no conjunto se fosse casado no civil. Hoje em dia canta de todo jeito. Canta no conjunto, não está casado. Canta na mocidade com 2, 3 filhos. Está lá no meio da mocidade cantando. Muitos estão tolerando o pecado. E Paulo disse que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, né? Contamina os demais. A igreja tem que ter pureza e santidade, né? Aí, aqui na carta aos Hebreus, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É o que está acontecendo, muita gente se endurecendo pelo engano do pecado, o coração perdendo a sensibilidade, vai perdendo o temor a Deus, e depois ele vê o cristianismo como algo cultural, como uma religião qualquer. Evangélico. Eu sou evangélica, o outro eu sou católico, o outro eu sou espírita. Eu sou budista. Aí vê aquilo ali só como uma coisa cultural. Já caiu no laço. A gente tem que se voltar para Deus com verdadeiro coração, quebrantado. Pedir a Deus para remover de nós a dureza do coração, nos dê um coração sincero, nos dê um coração quebrantado, nos dê um coração humilhado, tira o que não presta da vida da gente. Não somente pedir para Jesus tirar, a gente tem que tirar, né? Porque tem vários versículos na Bíblia, Deus mandando você tirar. Porque tem gente que diz, Senhor, muda a minha vida, tira o que não te agrada. Mas Jesus manda você tirar. É você que tem que tirar. E para tirar o que não agrada a Deus, requer esforço, requer sacrifício, requer renúncia. Você tem que botar um ponto final. A partir de hoje eu não faço tal coisa. A partir de hoje eu não fumo mais escondido. A partir de hoje eu não tomo mais um copo de cerveja escondido. A partir de hoje eu não faço tal coisa. Você tem que determinar, você tem que ser... Olha, quando você era do mundo e não tinha o Espírito Santo, quem mandava em você era o diabo, era a sua vontade, seus desejos carnais. Mas se você nasceu de novo, se você entregou sua vida para Cristo, além de Jesus ser o teu Senhor, Jesus te deu a capacidade, a condição, a força necessária para você dizer não ao pecado. E o pecado não tem mais domínio sobre você. Então, final do ano, tá aqui, irmão, toma essa aqui, a champanhe. Tem gente que é assim. Crente pode tomar champanhe, não tem nada não. Pode tomar um copo de vinho. Mas a Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Um abismo chama outro abismo. Hoje é a rompida do ano. A cidra já está lá na geladeira, a cidra. Né? A champanhe está lá na geladeira. Só esperando para mais tarde. Mas você não sabe que um abismo chama outro abismo. Champanhe contém álcool. Pouco, mas tem. Não estou aqui para te condenar. Apenas dizendo para você que tenha cuidado com o engano do pecado
E lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, ele disse, né, que cuidado com o embaraço que tão de perto nos rodeia. Então, para eu ser social, eu tenho que beber, eu tenho que tomar uma champanhe, ou eu tenho que tomar uma cerveja sem álcool, que tem gente que diz assim, crente pode tomar uma cerveja sem álcool. Mas começa com a sem álcool, depois você vai perdendo o temor, entra na que tem álcool, depois está na pitu, e depois está um alcoólatra caído lá na calçada, todo mijado na rua. Ou todo alcoólatra começou com uma garrafa de cana? Não, começou com um golinho, só com um golinho. E daquele golinho evoluiu e hoje é alcoólatra. Então, temos que ter cuidado. Aceite esse conselho. Você que vai passar o Réveillon aí, na casa de amigos, parentes, vizinhos. Ou talvez o problema esteja na sua própria casa. Não inclua bebida alcoólica no meio. Nem mesmo a champanhe. Nem mesmo a champanhe. Faça sua festa, tome seu guaraná, coma seu panetone, coma o galeto. Se não tiver galeto, coma cuscuz com ovo e dê glória a Deus. Porque o mais importante não é o que a gente vai comer, porque Jesus disse que o que entra pela boca vai ser jogado para fora, é descartado, né? Isso aí, né, não tem valor nenhum. O mais importante é como vai a tua alma. Como canta Jair Pires, né? Como vai a tua vida com Deus? Como vai a tua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem. Como vai a tua vida também? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Como está a nossa vida com Deus? O ano de 2022 eu não fiz nada para Jesus. Trabalhe mais em 2023. Se dedique mais. Leia mais a Bíblia. Irmão, eu nunca consegui ler a Bíblia toda. Pronto, comece agora, dia 1 de janeiro. Pesquise aí na internet e tem Bíblia que tem no final da Bíblia, tem um calendário lá de ler a Bíblia anualmente, né? Tem Bíblia que tem lá nas últimas páginas, tem um calendáriozinho mostrando para você seguir o cronograma lá para ler a Bíblia durante um ano. Então você que nunca leu a Bíblia completa, você pode conseguir. Comece valendo 3 capítulos por dia. Comece de manhã, que é o melhor horário, quando a mente da gente está fresquinha, né? E já não se agitou com a agitação do mundo. Aí você vai ver que você vai ter aquele dia suave, um dia maravilhoso, vai ter um ano diferente, porque a diferença não está lá fora. A diferença tem que começar dentro de nós. Né? Então eu li um assunto e entrei por outro, mas é assim mesmo. Então, são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. O mundo vai de mal para pior. A gente não espera nada de bom desse mundo. Mas a gente, cada um de nós em particular, podemos fazer a diferença. Não espere que o seu marido seja melhor, que a sua filha seja melhor, que o seu filho seja melhor, que o seu marido seja melhor, que a sua mulher seja melhor. Seja você melhor. Seja você melhor. Seja você a mudança que você espera nos outros. Independente de você ser reconhecido ou reconhecida. Se você fazer a sua parte, você vai colher, porque é bíblico. Do jeito que o mal colhe o mal, quem faz o bem vai colher o bem. Então Deus tem colheita maravilhosa para mim se eu plantar o que é bom. É coisa que a irmã Carminha sempre repete sobre esse negócio da colheita, né? Se você está reclamando do que está colhendo, olhe para trás e veja o que você plantou lá atrás. Né? Porque muitas das vezes eu estou reclamando de algo que a culpa é minha. Então, se eu sou o culpado, eu vou reclamar de quê?
tem que pedir a Deus misericórdia para que um dia a tempestade passe. Mas a gente vê que o povo de Deus que estava no cativeiro estava por causa da desobediência. A idolatria levou eles para o cativeiro. Mas mesmo eles estando lá no cativeiro, Deus estava cuidando dos fiéis, dos remanescentes. Então Deus sempre cuidou do seu povo, independente de qualquer situação. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenham todos um ótimo 2023. Amém. Amém. Vou ali fazer um cafezinho ali para eu me acordar, que eu ainda não me acordei. Eu também vou fazer meu cafezinho agora. Fica na paz, Francisco. Amém. 2023 abençoado para tu e tua família. Amém. Deus abençoe a todos e deseja a todos também um 2023 debaixo da potente mão de Deus. Que você permaneça, né? Estou falando aqui para todos. Que você permaneça em 2023 debaixo da mão de Jesus. Não tente sair, não saia. Não abandone o barco, não abandone a tua cruz. Segue firme com Jesus, venha o que vier. Deus abençoe a todos. Foi um prazer